ela não precisa ser reescrita, porque ela se revela a nós. Você já teve a experiência de ler algumas vezes o mesmo versículo e Deus falar com você de formas diferentes? Quem já teve essa experiência? Era o mesmo versículo, aí você leu aquele versículo e teve uma revelação de Deus que te inspirou, que te curou, até que te salvou em um determinado momento. Então, que nesta noite, esta palavra gere em nós transformação. Quem crê comigo? Eu já quero orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que se revela de formas diferentes, segundo aquilo que nós precisamos, e que nesta noite a tua palavra gere dentro de nós transformação, e que ninguém saia da tua casa com dúvidas daquilo que foi liberado como ensinamento, e ninguém, meu Pai, saia daqui questionando a tua palavra, porque ela é a tua voz materializada dentro de nós, através da ministração da tua palavra. E que assim seja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Raquel, acenda essa outra luz também, por favor. Eu fico melhor assim, porque eu consigo enxergar vocês. Neste culto, então, especial, que a gente separa numa quinta-feira, que é o culto do Santifica-nos, como eu já disse, a Val também já falou a respeito, é o culto onde a gente se prepara para estarmos na mesa da Santa Ceia. Então, este culto é tão importante quanto o próprio culto de Santa Ceia no próximo domingo. E tem um texto que traz alguns ensinamentos e revela a nós algumas verdades que vai dar para a gente um direcionamento do que nós devemos fazer, como devemos fazer e em que momento devemos fazer. Então, eu começo hoje esse sermão e termino ele no domingo. O texto vai ser o mesmo, mas com uma visão diferente hoje e no domingo. O texto é 2 Reis 8, do 1 ao 6. 2 Reis 8, do 1 ao 6. É uma história conhecida, mas que tem algumas verdades dentro dela que a gente vai se aprofundar e será revelação para a nossa vida. Vamos lá então. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Sai do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus. Então, Geazi, ele era o auxiliar do profeta Eliseu. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, e desde que ela saiu do país até hoje. Olha que interessante. Esta mulher, então, sunamita, que no passado ela acolheu o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, de tempo em tempo, ele então passava próximo da casa desta mulher e ela o servia com uma refeição. Ela cuidava daquele profeta que passava próximo da sua casa.
E ao passar dos dias e por ali, e ela o servia, né, alimentando, e ele seguia a sua viagem. Mas um dia ela entregou algo a mais. Ela serviu com mais intensidade. Ela serviu com um peso um pouco maior. Mas ela então chama o seu marido e eles falam a respeito daquele profeta que passava de tempo em tempo, ela alimentava aquele profeta, ele seguia viagem, que ela queria dar uma atenção maior, ter um cuidado maior com aquele profeta. Então ela e o marido, eles resolvem construir um cômodo. Nesse cômodo, então, eles colocam uma cama, eles separam aquele ambiente, colocam uma pequena cama, uma pequena mesa, um candeeiro, uma cadeira, e todas as vezes que ele passava por ali, ela o acolhia, e ele ficava naquele ambiente que ela havia construído, preparado para aquele homem então repousar. Eliseu então ele fica muito agradecido pelo cuidado daquela mulher com ele. E Eliseu então chega para aquela mulher e fala assim: mulher, eu estou vendo o quanto você tem cuidado de mim, sabe, o seu cuidado, a sua atenção de você e do seu marido. O que você quer que eu faça por você? Isso agora na condição de profeta. Então, mulher, o que você necessita? Qual é a tua petição? Qual é a tua necessidade? Interessante que aquela mulher, ela diz assim: profeta, eu não preciso de nada. Mas junto do profeta Eliseu estava Geazi, que era o seu auxiliar. Então, aquele auxiliar, ele fala para o profeta Eliseu: olha, profeta, esta mulher, ela já é de idade avançada e o seu marido já é velho. E ela ainda não tem filhos. Aí então o profeta Eliseu, ele se posiciona em direção daquela mulher e ele então diz para a mulher: no ano que vem você estará segurando um filho nos seus braços. Ou seja, então ali o profeta Eliseu libera sobre aquela mulher uma profecia. Para ela não tinha mais jeito, ela não tinha mais condições de gerar um filho. Engraçado que a Bíblia diz, né, que a mulher é de idade avançada e o marido é velho. Você vê como que a Bíblia trata até a mulher de uma forma especial. Então, quando aquela mulher, ela fala que ela não precisava de nada, Deus não permitiu ela passar desapercebido diante do profeta. Sabe por quê? Deus sabe da nossa maior necessidade. Às vezes a gente luta, a gente busca por algo há muito tempo e parece que cada dia que passa fica mais distante. Mas Deus continua olhando, Deus continua cuidando, Deus continua tendo um cuidado com você. Quem crê nisso, diga amém. Por mais distante que aparentemente esteja de acontecer um milagre, Deus continua enxergando. Deus usa alguém para que aquele maior desejo do nosso coração se torne verdade e realidade. Então o profeta, ele fala para aquela mulher: ei mulher, daqui 1 ano você vai estar com um filho no colo. 1 ano muda a vida de muita gente. Diga assim: muita coisa. Diga com força: muita coisa. Eu vou insistir pela última vez, você vai dizer bem forte: muita coisa pode acontecer em 1 ano. O ano está só começando. Quem crê nisso? Eu creio todo o meu coração que, como aquele profeta, ele profetiza sobre aquela mulher, que depois de 1 ano, ela viveria o seu maior sonho, o seu maior desejo. Eu creio que o ano está começando e neste ano muita coisa ainda pode acontecer. Só que a história, ela continua. O menino cresce, se torna adolescente e de repente o menino sai e ele volta com uma dor de cabeça. E ele morre por causa daquela dor de cabeça. E eu pergunto: para onde levaram o menino morto? Para o quarto que aquela mulher havia construído, onde o profeta usava a cama e repousava. Ou seja, o que aquela mulher ela fez para servir o profeta foi o ambiente que Deus usou para curar aquele menino. Quando você for servir, quando você for entregar, tenha por certo, não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. Não passa desapercebido nada que a gente faz para o profeta ou para a igreja. Então, em nome de Jesus, que nesta noite isso sirva para nós um despertar, que
tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós servimos, Deus vai usar num tempo oportuno para fazer com que a gente seja transformado e abençoado por Ele. Se você quer isso, diga amém. O tempo passou e o profeta disse àquela mulher: olha, vem uma crise por aí, porque depois que o menino ressuscita, o relacionamento do profeta com a família continua um relacionamento de profeta e servo. Então, nessa intimidade do profeta com a mulher, então o profeta chega até aquela mulher. Aqui eu começo a falar do texto que eu li. Ele fala para aquela mulher, né? Vem uma crise por aí, vá à terra dos filisteus, fique 7 anos por lá e depois volte. Então, uma profecia para nossas vidas nessa noite. Há um ciclo está fechando, porque outro está abrindo na nossa vida. Sobre a vida daquela mulher, fechou um ciclo. E agora iniciava um novo ciclo na terra dos filisteus. Ei, aparentemente, quando algum ciclo fecha e outro se abre, e aparentemente tudo piorou, ei, Deus tem um propósito e Deus tem uma proposta para aquilo que Ele abre na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Às vezes a pessoa está bem empregada, ela está estabelecida, só que aquele ciclo fecha, e o ciclo que abre é algo totalmente estranho. Ei, Deus é poderoso para fazer com que aquilo que aparentemente para nós é estranho se torne o maior milagre da sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Tem coisas que a gente não entende, porque o começo do novo é o fim do velho. Então, para que a gente viva algo novo no Senhor, tem que fechar aquilo que passou. E Deus, nesta noite, nesta antessala para a Santa Ceia, Ele está nos preparando, porque Ele vai fechar ciclo e nos colocar em um novo ciclo, para que a gente viva algo maior nele. Se você quer isso, diga amém. Para aquela mulher, então, era um ciclo de 7 anos. Eu não sei qual é o tempo do seu ciclo. Eu não sei qual é o tempo que Deus trabalha na tua vida, ou que Deus vai trabalhar na tua vida. O que eu sei, que Deus, Ele é o Deus que Ele fecha para que aconteça algo novo ainda hoje. Se você quer isso, diga amém. Diga assim: estou, diga forte, estou indo para uma nova estação. Diga forte, estou indo para uma nova estação. Creia nisso, que Deus é poderoso para fazer com que ciclos sejam fechados, para que novos ciclos comecem. Para aquela mulher foi algo totalmente novo, onde Eliseu chega para ela em meio ainda então ao maior milagre que ela havia vivido. O seu filho morto havia ressuscitado no ambiente que ela construiu para o profeta. Agora o profeta chega para ela: ei, mulher, sai dessa terra, você e a sua família, porque Deus vai enviar sobre essa terra grande fome. Vai para a terra dos filisteus, que não tinha nada a ver com ela, nada a ver com o profeta Eliseu. E aquela mulher sai em direção da terra dos filisteus e fica lá por 7 anos. Só que ela volta. E o profeta Eliseu, ele teve o domínio do tempo. E eu creio de todo o meu coração que esse domínio do tempo que estava sobre o profeta Eliseu estará sobre nós também. Se você crê nisso, diga amém. Eliseu, pela graça de Deus, então ele tinha capacidade de discernir o tempo, e que venha sobre nós também a ciência de discernir o tempo. Quantas pessoas que sofrem por causa do tempo que passou e gerou nela uma frustração, uma decepção e o início de uma depressão. Quantas pessoas que sofrem hoje por causa do tempo de amanhã, gera nela uma ansiedade. Mas Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Ele vai desenvolver em nós a capacidade de discernir o tempo. O que passou faz parte da história, e o que está adiante, Deus está com a gente e nós iremos alcançar. Se você quer isso, diga amém. O tempo de onde estamos e para aonde estamos indo, isso é discernir tempo. Nós enxergamos a estação que nós estamos e compreendemos, esse tempo está pesado, mas ele vai passar. Ou seja, discernir que aquilo que você está vivendo, aquela estação, ela não é para sempre, mas é uma permissão para que a gente aprenda e evolua. E quando nós olhamos para o futuro, a gente não
cria em nós a ansiedade, sem saber o que vai acontecer. Porque Deus, ele trabalha com o domínio do tempo. Você pode até dizer, mas Eliseu, ele era profeta e tinha as revelações de Deus. Ok, é verdade. O profeta Eliseu, então, ele era profeta, usado por Deus, ele tinha uma relação íntima com Deus. Mas nós também podemos ter esse discernimento do tempo. A Bíblia fala de uma tribo, a tribo de Issacar. Issacar, um dos 12 filhos de Israel, quinto filho de Jacó com Lia. Esta tribo, eles tinham a capacidade de discernir o tempo. E por eles discernirem o tempo, eles se tornaram relevantes em meio à sociedade que eles viviam. Que eles tinham a capacidade, então, desse discernimento e saber o tempo que eles iriam plantar, o tempo que eles iriam colher. Porque eles conheciam, através do nascer do sol e do pôr do sol, como seria o dia. Eles conheciam o cultivo, a agricultura, por causa do cheiro da chuva, o tempo de plantar e o tempo de colher. Ei, sobre aquele povo, sobre aquela tribo, havia o discernimento do tempo, e eles foram relevantes na sociedade. Ei, Deus, como fez com aquele povo, Ele faz com a gente também. Discernimos o tempo que nós estamos vivendo. Quem crê nisso, diga amém. Se isso aconteceu no passado, ele pode acontecer com a gente também. Diga assim, discernir o tempo. Diga forte, discernir o tempo aconteceu no passado. Diga, e vai acontecer na minha vida nos dias de hoje. Quem crê nisso? Diga amém. Que quando a gente tem a capacidade de discernir o tempo, a gente passa a viver em paz. Porque sabe que aquele tempo de opressão, de peso, vai passar. E quantos de nós nos perdemos por causa do tempo? Parece que você está preso naquilo que passou. Parece que o futuro é um futuro incerto e totalmente desgovernado. Mas em nome de Jesus, sobre nós haverá o discernimento do tempo. Como aquela tribo desenvolveu essa habilidade? Uma pergunta. Como que aquela tribo, então, desenvolveu esta habilidade? Eles partiram do princípio da observação. Diga observação. Diga forte, observação. Eles passaram a observar como que as coisas aconteciam, como que a agricultura funcionava, como que a chuva, como que o sol. Então, a partir desta observação, eles desenvolveram a ciência de discernir o tempo, e isso impulsionou aquela tribo. Ei, nós queremos ter esse discernimento do tempo, que a gente passe a observar. Diga observar. E a lição para nós é que Deus venha, sabe, abrir os teus olhos e os meus olhos para observar, pois tem mais gente sendo destruída por distração do que por sedução. Agora, eu começo a entrar na questão da mesa da Santa Ceia. Por vezes, a gente não discerne o tempo. Não discernir o tempo, a gente fica perdido entre o que passou e o futuro. E a gente precisa, então, desenvolver esse discernimento do tempo. Como que a gente desenvolve? Partindo do princípio de observar. Observar o que acontece ao nosso redor. Por vezes, o diabo não precisa te desviar, ele só precisa te distrair. Por vezes, o diabo, ele não precisa te desviar e nem te matar, só te distrair. Porque quando o diabo te distrai, você fica vulnerável a circunstâncias e situações. Ei, nesta noite, Deus está nos convocando a sairmos desse estado ou desta condição de distração e passarmos a observar o que acontece ao nosso redor. Quando nós observamos, nós temos discernimento, a gente passa a entender, ei, esse caminho aqui é perigoso, ei, aqui está muito avançado, não é o meu tempo, não é a minha hora, ei, aqui já passou, não é mais o meu tempo. Através do discernimento, isso vem com a observação, observar. Gastamos horas em reels, horas em timelines, gastamos tempo atrás de coisas que não somos.
que não nos agrega. Estamos distraídos porque não olhamos mais o caminho. Já observou que tem crianças que andam no banco do trás do carro e elas não sabem o caminho da ida e da volta, porque estão distraídas em meio a uma tela. Nós precisamos resgatar a observação. Então comece dentro do seu lar com os seus filhos, com as pessoas que estão próximo de você. Nós não seguimos mais ler as pessoas, compreender o que ela está vivendo, porque nós não observamos mais o seu semblante, não observamos mais a sua condição. E quantas pessoas estão frias, estão desanimadas, mas Deus nessa noite, Ele está nos convocando para que a gente observe as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Hoje a gente não consegue discernir até um simples cartaz. Não conseguimos discernir um simples cartaz. No cartaz está escrito com letras garrafais: vende-se bolo de pote, chocolate e de coco, R$10. Está escrito no cartaz de uma forma grande, onde todos podem ler. Aí a pessoa que não consegue se conectar com o ambiente, não consegue observar, ela pergunta: ei, você vende bolo de pote? Ela leu o cartaz gigante e a pergunta é: ei, você vende bolo de pote? Qual é o sabor? Aí a resposta: chocolate e coco. Quanto custa? Ou seja, pessoas não conseguem mais observar o que está acontecendo. Mas em nome de Jesus, que nesta noite, Deus desperta em nós a capacidade da observação. Por quê? É só com a capacidade de observar, a gente vai discernir o tempo. Se é tempo de ir, se é tempo de voltar, se é tempo de fazer ou se desfazer. E nesta noite Deus está nos desafiando para que a gente tenha esse entendimento e essa visão ampla, porque Deus está dizendo: vou trazer clareza para a sua vida. Diga: Deus vai trazer clareza para a minha vida. Porque aquela mulher, então, ela foi orientada a sair num tempo de crise e voltar quando passou. Ela foi poupada e protegida, porque sob o profeta estava o discernimento do tempo. Eclesiastes 3:1, para tudo há uma ocasião, em um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Aquela mulher voltou no tempo certo. Ei, hoje é o tempo certo de você voltar. Diga: hoje é o tempo certo de eu voltar. Quando ela voltou, teve acesso à sala do trono. Diga: quando ela voltou, ela teve acesso à sala do trono. Eu tenho uma palavra para liberar sobre vocês nessa noite. Você tem acesso à sala do trono. Diga: eu tenho acesso à sala do trono. Deus, essa noite, está liberando sobre nós acesso à sala do trono, como fez com aquela mulher, onde o profeta teve discernimento, ela obedeceu, ela foi e voltou no tempo certo, e quando ela volta, ela tem acesso à sala do trono. Continuando, o rei sentado no trono e Geazi contando a história do profeta Eliseu. E quando ele começa a falar da história do profeta Eliseu, a mulher aparece de repente diante do rei. Então imagine a situação. O rei, sabendo do profeta Eliseu e dos milagres que Eliseu já havia realizado, ele chama o seu servo Geazi, que era o auxiliar ali do profeta Eliseu, e pede para que Geazi conte as histórias do profeta Eliseu. E ele vai desenvolvendo, desenrolando e contando as histórias, e chega na história do menino morto que Eliseu ressuscitou. E ele, quando começa a contar, aparece a mulher e o filho da mulher que ressuscitou.
Ou seja, Deus prepara para nós uma sala do trono, onde é revelada o milagre e a grandeza do próprio Deus. Como para aquele rei foi revelado o verdadeiro milagre, ei, para nós também haverá revelação do maior milagre. Se você quer isso, diga amém. Alguém pode até dizer, pastor, mas foi sorte. Aquela mulher, ela teve sorte de ter servido um almoço para o profeta, sorte de ter construído um cômodo, um quarto em cima do cômodo para o profeta, foi sorte ela ter preparado uma cama, um candeeiro, uma mesa, foi sorte o menino ter morrido e ter levado ela ao quarto e ali ele ressuscitou. Foi sorte. Ei, mas para nós não foi sorte. Para nós foi o discernimento do tempo que estava sobre Eliseu. E aquela mulher então recebeu e foi abençoada por ele. Porque a agenda de Deus, ela é precisa. Diga, a agenda de Deus, ela é precisa. E nesta noite, alinhe a sua agenda com a de Deus. E uma porta de acesso será liberada. Perceba então, que quando aquela mulher, ela está no plano, onde Eliseu tem o discernimento do tempo, de sair e de voltar. E quando ela volta, ela vai até a sala do trono, a sala do rei. E naquele ambiente da sala do rei, quando o rei vê ela como um milagre vivo ao lado do seu filho, ele libera para aquela mulher tudo aquilo que ela havia determinado no seu coração, que ela pediria para o rei. A sua propriedade, aquilo que lhe pertencia, os valores das colheitas, do plantio, desde quando ela saiu. Ou seja, quando nós temos acesso à sala do trono, vem sobre as nossas mãos tudo aquilo que nos pertence, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Pastor, como que eu alinho então a minha agenda com a agenda de Deus? Sentando à mesa da Santa Ceia, se entregando sem reservas. Você quer ter uma experiência incrível como aquela mulher teve? Ela começa a viver o seu maior milagre, servindo o profeta, com um simples prato de comida. Ela serve um pouco mais. O profeta então libera sobre ela, porque ele tinha o discernimento do tempo, uma palavra profética, tempo de sair e tempo de voltar. Ei, para nós também nesta noite, há um tempo de sair e um tempo de voltar. Busque em Deus esse discernimento. Qual é o tempo? Qual é o tempo de eu sair? Qual é o tempo de eu voltar? Eu creio que o tempo de voltar é hoje sobre a tua vida. Pergunta por quê, pastor? Tem uma mesa já preparada que vai te receber e te direcionar para que você tenha a maior experiência da tua vida. Se você quer isso, diga amém. O rei perguntou de quem? Para Geazi. Diga Eliseu. Vou perguntar de novo. O rei perguntou de quem? Diga forte, Eliseu. O rei perguntou de quem? A conversa era sobre quem? Diga Eliseu. A conversa era sobre quem? O rei estava interessado em quem? Vamos lá de novo. Vocês entenderam? Eu pergunto, vocês respondem com força. O rei perguntou de quem? Diga alto, de quem? A conversa era sobre quem? O rei estava interessado em quem? Mas quem foi abençoado? Diga a mulher. O assunto era o Eliseu. Mas a mulher, ela foi introduzida e abençoada na sala do trono. Ei, a Santa Ceia, o assunto é de quem? De quem? Diga forte, Jesus. É de Jesus. A Santa Ceia, o assunto é sobre Jesus. Mas vocês serão introduzidos e abençoados. Quem crê nisso, diga amém. O rei pergunta de Eliseu. A conversa era sobre Eliseu. O rei queria saber o que Eliseu havia feito. Mas no meio disso tudo, a mulher é que foi abençoada. Ei, no domingo agora, o assunto é de Jesus.
Jesus se entregou por nós, foi pendurado no madeiro e ressuscitou. Tudo é sobre Jesus, mas nós é que seremos abençoados. E esse é o segundo episódio do sermão que começa hoje. No domingo, então, venha para ouvir esta revelação, o porquê o assunto era sobre Eliseu e a mulher que foi abençoada. E nesta noite eu termino dizendo: ei, peça discernimento do tempo. Há o tempo de sair, o tempo de voltar. Eu profetizo sobre vocês, o tempo de voltar é hoje. Pergunta por quê? A mesa será colocada no domingo. Não dá mais tempo para esperar. O tempo é hoje de se lançar. Fique em pé no teu lugar. Coloque as mãos no teu coração. Eu quero fazer uma oração e depois da oração uma canção e a gente termina este encontro, esta antessala da Santa Ceia, porque eu creio de todo o meu coração como o profeta Eliseu foi usado e ele tinha o discernimento do tempo e aquela mulher foi abençoada de uma forma extraordinária. Sobre nós também virá sobre nós o discernimento do tempo e assim a gente vai ter a maior experiência das nossas vidas. Estar em uma mesa onde o assunto é Jesus, onde a conversa é sobre Jesus, onde os ensinamentos é de Jesus, mas nós é que seremos abençoados. Coloque a mão no coração, se você não colocou ainda. Senhor, inunda esta pessoa agora. Que esta antessala nos prepare para esta experiência incrível de discernimento de tempo. E discernir o tempo não foi privilégio do profeta Eliseu, porque o Senhor liberou sobre uma tribo o discernimento de tempo. Que esse discernimento venha sobre nós também. Quando nós compreendemos esse discernimento, nós não ficaremos presos ao que passou, as histórias tristes das nossas vidas. E nem iremos desenvolver uma ansiedade que consome o nosso presente com aquilo que ainda está por vir. Porque o discernimento do tempo estará sobre nós. E tudo aquilo que nós entregarmos, haverá o tempo da resposta. Haverá o tempo do Senhor operar o milagre. Aquela mulher, ela começa com um simples prato alimentando o profeta e termina com a ressurreição do seu filho que estava morto. Eu creio que aquilo que nós servimos, aquilo que nós apresentamos, haverá um tempo da resposta, o tempo da colheita. Meu Deus, em nome de Jesus, abra a mente deste povo, como o Senhor abriu o meu entendimento sobre esta palavra, para que a gente decida, meu Deus, estar nessa mesa, onde o assunto não somos nós, o assunto é de Jesus, mas nós é que seremos abençoados. Meu Deus, passa com o teu poder agora, de pessoa em pessoa, inunda ela com a tua presença. Se você anseia por esse discernimento, comece a falar com o Senhor agora e clamar a Ele para que o discernimento venha sobre você. Senhor, em nome de Jesus, inunda esta pessoa agora, inunda ela, meu Deus, com sabedoria dos céus, meu Deus, com ousadia. Como aquela mulher, ela foi ousada, e ela foi ousada porque ela voltou no tempo que o profeta havia determinado, depois de 7 anos, e diante do rei, ela não hesitou em reivindicar aquilo que lhe pertencia. Que a gente também, meu Pai, a gente busque do céu salvação, que a gente busque dos céus paz, que a gente busque dos céus esperança, que a gente busque dos céus perdão. E Deus vai liberar sobre nós aquilo que fará todo sentido com a grandeza dele. E em nome de Jesus, diga: eu creio que sobre a minha vida aconteceu liberação dos céus. Eu vou viver discernimento do tempo. Diga: eu